Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Para uma mulher vencer na vida, ela tem que se atirar. Se erra uma vez, tem que tentar outras 100. É justamente a nova geração a responsável por levar adiante a luta da mulher pela igualdade. Fala Forte, de Berta Lutz, bióloga, líder feminista e sufragista. Se alimenta do meu medo, respira do meu pavor, pois que no fundo tem medo da extensão da minha dor. Se alimenta do meu medo, respira do meu pavor, pois que no fundo tem medo da extensão da minha dor. Corpo a corpanzil se mostra e ri e gosta do meu estado de abandono. Cara a máscara me enfrenta com vantagens de meu dono. Cara a máscara me enfrenta com vantagens de meu dono. Grande guardador que é, grande senhor, um dia esse teu vozeirão já não me causa mais temor. Um dia eu abro essa porta e meu diabo te atenta, e a minha faca te entra, e a minha raiva te corta, e há de cair coisa morta, sangue, sangue, alegria. Meu medo longe da porta, justificando a histeria. Meu medo longe da porta, justificando a histeria. Se alimenta do meu medo, respira do meu pavor. Olá para todas, para todos, para todes. Aqui é André Mastro. E iniciamos mais uma vez um episódio da Musicada História com o tema Mulheres do Brasil, parte 4, as sufragistas. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Foi nos Estados Unidos que aconteceu a primeira Convenção dos Direitos das Mulheres, em 1848. Ao final do encontro, as mulheres aprovaram a Declaração de Direitos e Sentimentos, onde diziam: nós insistimos que às mulheres seja dado acesso direto a todos os direitos e privilégios que lhes são devidos como cidadãs dos Estados Unidos. Nós empreendemos este grande projeto que está diante de nós, mesmo que contemos com o fato de sermos mal compreendidas, erroneamente citadas e ridicularizadas. Mas nós vamos usar de todos os meios que estão em nossas mãos para alcançar este objetivo. A luta pela emancipação da mulher estava começando no continente americano. Na Europa, associações sufragistas eram formadas.
Claro que, quanto mais as mulheres levavam adiante a luta pela igualdade, mais o patriarcado tentava impedi-las. Políticos, empresários, fazendeiros e jornalistas tentavam desfazer delas. Estudiosos homens buscavam provas científicas. Muitas aspas aí nessas provas científicas, hein, gente? Provas da inferioridade da mulher. Um psiquiatra europeu, Julius Mobius, chegou a escrever um tratado intitulado Sobre a Imbecilidade Fisiológica da Mulher. Mas nada deteve as mulheres que reagiram na literatura, nas artes, na vida doméstica, no trabalho e na ação política. No Brasil, a jornalista e escritora pernambucana Josefina Álvares de Azevedo reivindica que as mulheres poderiam ocupar os mesmos espaços que os homens. E aí entram palavras dela: do governo da família ao governo de Estado. Em 1890, ela escreve o livro A Mulher Moderna, junto com a peça O Voto Feminino, encenada para influenciar a primeira Constituição da República, em 1891. Em vão, os homens da Assembleia Constituinte da nascente República não lhe dão ouvido. A luta pela emancipação feminina sempre esteve associada aos direitos educacionais, começando por Nísia Floresta, passando por Francisca Senhorinha até Leonilda Daltro. Leonilda Daltro foi uma grande percussora do feminismo e do sufragismo, também defensora dos direitos dos povos indígenas, da alfabetização e da instrução laica. Que palavra linda, laica. Essas intelectuais e ativistas são quase esquecidas nos tempos atuais. Em 1910, Leonilda, liderando muitas mulheres, funda o primeiro partido político exclusivamente formado por mulheres, o Partido Republicano Feminino, o PRF. O direito ao voto seguia negado às mulheres, mas elas tinham o seu partido político. Na luta pela emancipação feminina, além do direito à educação para as mulheres e sufrágio feminino, as feministas do início do século XX defendiam registro civil de nascimento, casamento e óbito, e que esse registro pudesse ser feito por mulheres e não somente por homens, liberdade de culto religioso, direito à remuneração pelo trabalho. Temas e questões atualmente consideradas naturais foram conquistas da cidadania, alcançados, sobretudo, pela luta das mulheres através do feminismo. Resistência em mim se acendeu. Essa força que eu trago, quem me deu? Foram outras mulheres nessa estrada. Um corpo meu, esse corpo é meu, que da sombra do medo se perdeu. Em 1910, as mulheres do Partido Republicano Feminino se engajam na campanha de Hermes da Fonseca, muito por conta da esposa dele, Nair de Tefé, de quem já falamos.
Ainda assim, não conseguiram o direito ao voto. Também se associaram ao deputado Maurício de Lacerda, tribuno bastante progressista para a época, e este intercedeu pelo direito ao voto feminino. Novamente, não conseguiram o intento. Para amplificar a voz das sufragistas, Leonilda Daltro e outras mulheres lançaram o jornal A Política. Depois, a Tribuna Feminista. Também a Escola Municipal Orsina da Fonseca, na capital federal, voltada para a instrução de meninas e moças. Tanto os jornais feministas quanto a Escola Orsina da Fonseca tornaram-se os centros de luta social e política pelos direitos das mulheres do Brasil. Mulher brasileira, cidadã brasileira, ela é delegada, ela é deputada, prefeita e juíza. Uma grande mulher com um grande ideal é o que a gente precisa. Sempre foi retaguarda, mas vai pra vanguarda de modo... Mas a resistência do patriarcado também era dura. Os homens em espaços de poder chamavam as sufragistas brasileiras de mulheres-homens. Algo não muito diferente dos tratamentos atuais, quando as mulheres de movimentos feministas são atacadas como vadias, mal-amadas, inimigas dos homens e outros termos impublicáveis. O ódio à mulher, a misoginia, é a expressão do temor de parte dos homens de que as mulheres ocupem espaços antes reservados exclusivamente a eles. E isso se reflete nos ambientes domésticos, no trabalho, na política, o que torna o sexismo uma forma de poder. As ofensas gratuitas, os assédios, a disseminação de mentiras. Era assim naquela época e, em parte, segue assim nos dias atuais, incluindo postura misógina no comportamento de certos atuais parlamentares. Em 1913, o jornal A Noite assim se referia às sufragistas brasileiras. As terríveis sufragistas têm praticado e continuam a praticar desatinos de que muito homem não seria capaz. Já não se limitam às fervorosas propagandistas à simples quebra de vitrines, mas assaltam e queimam edifícios, ameaçam, como há poucos dias, a Catedral de São Paulo, e cometem atos de furioso vandalismo. Fecha aspas. Eram fake news. Palavra inexistente à época. Mentiras. Não há registro histórico de nenhum ato de violência registrado pelas sufragistas brasileiras, conforme o jornal A Noite dá a entender. Ao contrário, as sufragistas brasileiras sempre optaram pelo caminho da negociação, buscando aliados homens. Quando muito, o jornal poderia se referir a métodos de ação diretas das sufragetes britânicas, lideradas pela inglesa Emmeline Parkhurst. Na Inglaterra, houve greves de fome, quebras de vitrines e ações de sabotagem a trens ou uso de bombas caseiras, mas não no Brasil. Mesmo no Reino Unido, as dimensões estavam muito aquém das propaladas pela imprensa. A manipulação era tanta que passaram a chamar Leonilda Daltro pelo apelido de Miss Parkhurst. Sempre soube que era uma de nós. Estamos perto de conquistar, pois toda mulher vai poder votar. Um homem só podemos aturar, mas os homens, quando em grupo, são os idiotas. Senhora Beck! Foram muitas as sufragistas brasileiras.
nomes esquecidos, mas que aqui resgatamos algumas delas. As potiguares, Celina Guimarães e Alzina Soriano, essa atriz e primeira prefeita eleita para governar uma cidade brasileira. No Rio Grande do Norte, houve um grande movimento sufragista liderado por elas, onde, pela primeira vez, foi utilizada a palavra eleitora. Diversas mulheres votaram nas eleições de 1928 naquele estado, quando o voto feminino ainda não havia no Brasil. No entanto, os votos das mulheres foram todos impugnados pelo Senado Federal. A mineira Mieta Santiago, havendo estudado na Europa, regressa ao Brasil com toda a disposição para garantir o voto das mulheres. Ela foi a primeira eleitora oficialmente registrada no país, via mandato de segurança, alegando que a proibição do voto às mulheres contrariava a Constituição da República. Com base neste mandado, também foi candidata a deputada federal, com idade de 25 anos, uma jovem mulher a alargar o direito das demais mulheres. E Almerinda Gama, negra, alagoana, datilógrafa, jornalista, sindicalista, poeta, musicista, advogada, militante feminista. Foi a voz das mulheres trabalhadoras e negras no sufragismo, até então com maior presença de mulheres das classes dominantes ou médias. Em paralelo, mas na mesma causa, estavam as mulheres comunistas do Comitê Eleitoral de Mulheres Trabalhadoras do Bloco Operário e Camponês, o BOC, e as mulheres das lutas nos subúrbios e cortiços, nas portas das fábricas e oficinas, Laura Brandão, Margarida Pereira, Iracema Lacerda, Silvia Casini, entre tantas outras que por diversas vezes foram presas ou assediadas pelos policiais. Mulheres que não esmoreceram. Além dessas, Berta Lutz, a mais conhecida de todas, presentes nas lutas feministas desde os anos 1920 até o seu falecimento em 1976. Era filha da enfermeira inglesa Amy Fowler Lutz e do cientista pioneiro em medicina tropical Adolfo Lutz, que é quem dá nome ao famoso Instituto Bacteriológico e de Análises Clínicas. Berta estudou ciências na Universidade de Sorbonne, em Paris, e foi uma das primeiras mulheres brasileiras a ingressar em carreira de nível universitário no Serviço Público Federal. Como bióloga, trabalhou no Museu Nacional por 46 anos, até se aposentar como chefe do Departamento de Botânica do Museu, em 1964, recebendo o título de professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista no estudo de anfíbios, seus estudos identificaram diversas novas espécies de répteis e anfíbios, sendo que alguns deles levam o nome dela. Também se notabilizou como uma precursora e grande incentivadora dos serviços educativos dos museus, como espaços para aprendizagem, além de destacada defensora do meio ambiente. Mulher é muito mais que sofrimento. Mulher é muito mais que companhia.
é mais que ser sujeito ou objeto, é mais que ser amor e alegria. Para além da carreira científica, ela se notabilizou como grande defensora da causa da emancipação feminina, no Brasil e no exterior. Aos 24 anos de idade, havendo regressado ao Brasil, Berta representa as mulheres brasileiras no Conselho Feminino Internacional da OIT, Organização Internacional do Trabalho, abraçando a causa pelos direitos iguais entre homens e mulheres, com igualdade salarial, direitos sociais e políticos. Em 1922, Berta lidera a criação da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e, no mesmo ano, após regressar dos Estados Unidos, organiza o primeiro Congresso Internacional Feminista, reunindo sufragistas brasileiras e também deputados e senadores homens, que começavam a abraçar a causa. Foram muitas tentativas, abaixo-assinados, reivindicando o direito ao voto. Tantas tentativas, todas negadas durante a década de 1920. Para melhor entender a causa, Berta foi estudar direito, o que lhe foi muito útil anos depois, quando, após a Revolução de 30, é nomeada para a comissão de juristas encarregados de elaborar o novo Código Eleitoral. Parlamentares ainda relutavam em aprovar o direito de as mulheres poderem votar e serem votadas. Berta insistiu e conseguiu incluir o sufrágio feminino no Código Eleitoral brasileiro. Era o ano de 1932 e foi em 1934 que as mulheres do Brasil puderam votar e serem votadas pela primeira vez. Falamos dessa história no episódio 2 da segunda temporada do Musicada História. Com a verdade, mais do que recrutar um exército, construindo uma irmandade. Muitas de nós morrem todos os dias e a dor que dói nelas dói aqui também, porque nossa luta não para. Não somos feministas só quando convém, estamos cada vez mais unidas. Muito cuidado, nem vem colocar a culpa na vítima. Isso é bizarro, não estamos pedindo... Mulher engajada e comprometida, Berta Lutz participou intensamente da vida social e política do Brasil. Participou da fundação da União Universitária Feminina em 1929, da Liga Eleitoral Independente em 1932 e 34. Se engajou na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e criou a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas. Em 1936, ela assume a cadeira de deputada federal, mas por um curto período, pois em 1937 aconteceu o golpe do Estado Novo, com o fechamento do Congresso Nacional e instauração da ditadura, que duraria até a deposição de Getúlio Vargas em 1945. Neste tempo, apresentou propostas de lei regulamentando o trabalho das mulheres e dos menores de idade, com igualdade salarial e redução da jornada de trabalho. Foi dela também a lei para a licença de 3 meses para gestantes após o parto. Berta Lutz representou o Brasil em diversos congressos internacionais, incluindo a Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, em 1945, que deu origem à ONU. Foram as delegadas de países da América Latina, lideradas por Berta, que garantiram a menção sobre igualdade de gênero e os direitos das mulheres
na Carta das Nações Unidas. Apenas 4 mulheres assinaram a Carta da ONU e a brasileira Berta Lutz é uma delas, que é uma honra para o Brasil, né, gente? Em 2016, a ONU publica vídeo sintetizando a fundamental participação da feminista brasileira Berta Lutz na conferência que deu origem à Organização das Nações Unidas. A Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim e, em discurso na Assembleia que deu origem à ONU, Berta Lutz declara: nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la. O vídeo retratando a presença de Berta Lutz na ONU está no site do Instituto Casa Comum. O endereço está na seção Itens Complementares deste episódio. Foram contribuições decisivas. Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a inclusão da mulher quando o preâmbulo da ONU cita igualdade de direito de homens e mulheres, quando na minuta anterior constava somente direitos humanos para os homens. No artigo 1, como função da ONU, promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Na redação do artigo 8, as Nações Unidas não farão restrições quanto à elegibilidade de homens e mulheres destinados a participar em qualquer caráter e em condições de igualdade em seus órgãos principais e subsidiários. Enfim, uma brasileira que lutou por toda a vida. Sua última participação deu-se no Congresso Internacional da Mulher, organizado pela ONU em 1975. Ela nunca se casou, nem teve filhos e veio a falecer no ano seguinte em um asilo para idosos. Dedicamos agora à incrível Berta Lutz e todas as mulheres sufragistas do mundo o hino das mulheres sufragistas. Be unbroken. Get her out of here. By and by, Lord, by and by. There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, Nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
traiga con fuerza el feminicida. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. A realização desses episódios de podcast é da Multitude Projetos Sociais e Culturais, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Os textos são de Célio Turino, utilizando por referência o artigo 1922-2022, 100 anos do sufragismo feminino no Brasil, de Ana Maria Prestes, entre outras pesquisas. A locução é minha, André Mastro, e eu também canto neste episódio. E sou sempre acompanhado pelos violonistas Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. Nosso técnico de som e captação de vídeo é o Alexandre Ockdin. Agradecemos imensamente a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e a companhia Minas Cultural. Novamente, esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar em todas as redes sociais. Até a próxima! Até a próxima!